Dá para investir em fundos imobiliários aqui no Reino Unido? Essa é a pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje. Bom, para começar, para quem não sabe o que é fundo imobiliário ficou muito famoso no Brasil nos últimos anos e é um jeito de você investir em um imóvel mesmo sem ter o dinheiro completo para investir em um imóvel. E também uma maneira de você investir em vários imóveis de uma vez, ao invés de você concentrar. Diante da oportunidade de você não ter o valor inteiro de um imóvel para você começar a investir e também da oportunidade de você investir em vários imóveis e vários tipos de imóveis, imóveis comerciais, imóveis residenciais, imóveis que não estão somente na sua região. Diante desse fato, os fundos imobiliários ficaram muito famosos, além do fato de que no Brasil os fundos imobiliários são isentos do imposto de renda. Na prática, como que funciona? Imagina que você quer comprar um imóvel de 300 mil reais. Você sabe que um imóvel, geralmente, ele tem uma valorização de 5% no ano. Isso aqui eu tô só usando como exemplo, tá? E aí tem um imóvel que custa 300 mil reais e você quer comprar esse imóvel, porque você sabe que se ele se valorizar 5%, a partir de um ano ele vai estar valendo 315 mil. Além disso, se você comprar esse imóvel e colocar ele para alugar, você vai ter mais ou menos uns 15 mil reais também de lucro aí dos aluguéis durante um ano. Então, no final de um ano, se você comprou esse imóvel por 300 mil reais, ele vai estar valendo 315 mil e você ainda vai ter recebido 15 mil de aluguel. Você quer investir nisso, mas você não tem os 300 mil reais. Uma das saídas para isso é você financiar o imóvel, mas se você financia, você tem os custos, os juros do financiamento e aí já não vale tão a pena e também não é fácil conseguir um financiamento assim de uma hora para outra. E aí nasceu os fundos imobiliários, que é uma maneira de você conseguir investir em um imóvel desse sem ter o dinheiro todo. Como que funciona? Vamos imaginar que esse imóvel vai ser dividido em 30 pedaços e cada pedaço vai custar 10 mil reais. Então, se você tiver 10 mil reais, você pode comprar um pedaço desse imóvel, uma cota desse fundo imobiliário. E aí você se junta com mais 29 pessoas e cada pessoa com 10 mil reais, que não tinha os 300 mil reais para comprar o imóvel sozinho, mas elas tinham 10 mil reais. E juntas, essas 30 pessoas compraram esse imóvel de 300 mil reais. Então vamos lá, você comprou um pedaço que custa 10 mil reais. Se o imóvel que custa 300 mil reais se valorizar 5%, o seu pedaço também vai se valorizar. Se você pagou 10 mil reais e esse pedaço se valorizar porque a casa se valorizou 5%, esse teu pedaço vai custar 10.500 reais depois de um ano. Além disso, esse imóvel gerou 15 mil reais de aluguel durante o ano. E como você era dono de um pedaço desse imóvel, você recebeu uma parte desses aluguéis. Você recebeu 500 reais, que foi a divisão que foi feita. 15 mil reais recebidos de aluguel dividido pelos 30 donos desse imóvel. No começo do ano você tinha 10 mil reais, comprou esse pedaço. No final, se você quiser vender esse pedaço, você pode vender por 10.500 reais e ainda recebeu 500 reais de aluguel. Outra coisa muito positiva dos fundos imobiliários é que ele tem uma liquidez muito grande. Ou seja, se você comprar uma cota de 10 mil reais agora, você pode vender no próximo minuto, se você quiser, no próximo dia útil que o mercado financeiro estiver aberto, você pode negociar essas cotas. Então é muito positivo, porque imagina, se você tem um imóvel e você quer vender um imóvel físico, dá muito mais trabalho, a pessoa tem que ir lá ver, tem que ter corretor, tem que ter isso, tem que ter aquilo, é um processo que inclusive custa dinheiro. Já os fundos imobiliários, você tem um pedaço, se você quiser vender esse pedaço, é muito fácil. E também você não precisa ter nenhuma dor de cabeça com a questão operacional, você não precisa ir lá cuidar do imóvel. Geralmente uma parte do lucro dos aluguéis é direcionada para uma empresa que vai fazer a gestão desse imóvel. Outra coisa muito positiva dos fundos imobiliários é que geralmente esse fundo não vai investir em um imóvel só, ou até mesmo em só um tipo de imóvel. Ele vai investir em vários imóveis, por exemplo, residenciais, ou vários imóveis comerciais, ou até mesmo no misto dos dois tipos. Existem fundos imobiliários que é especializados em armazém, por exemplo, em fábricas, em warehouse. Então as fábricas alugam esses galpões, esses warehouse, esses armazéns, e você é dono de um pedacinho de uma fábrica que é alugado, por exemplo, pelo Jeff Bezos, que tem aí várias warehouse alugadas pelo mundo. Os fundos imobiliários te dão uma oportunidade de que com um pouquinho de dinheiro, com bastante facilidade, você investir em imóveis. E aí as pessoas me perguntam, poxa, Samuel, tem como fazer isso aqui no Reino Unido? Eu queria comprar um imóvel aqui no Reino Unido porque eu penso em investir, eu queria receber um aluguel, eu queria ter um imóvel. É muito difícil comprar um imóvel sozinho aqui no Reino Unido. O imóvel vai custar, na média, 300 mil libras. Isso na média, tá? Porque tem lugares como Londres que é bem mais caro do que isso. Claro, tem outras cidades na Inglaterra, como a cidade que eu moro, que o imóvel é um pouco mais barato. Lá no norte, na Escócia, é ainda mais barato. Só que na média é cerca de 300 mil libras um imóvel aqui. Então, às vezes, a pessoa quer investir em um imóvel, mas está muito fora da realidade, porque é 10 vezes mais do que ela ganha. E se ela for fazer um financiamento, ela vai pagar juros e tal. Já com os fundos imobiliários, você pode começar a
investir com a quantia de dinheiro que você tem. E a pergunta é, tem fundos imobiliários aqui no Reino Unido? Tem. Do mesmo jeito que no Brasil você pode investir em fundos imobiliários, aqui no Reino Unido você também pode investir em fundos imobiliários. Mas o nome aqui é diferente, se chama REITs, Real Estate Investment Trusts. As características são bem parecidas e quando você investe em REITs através de contas ASAs ou, por exemplo, SIP, você também tem vantagens fiscais como não pagar imposto, assim como no Brasil. A ideia é, você pode investir em fundos imobiliários aqui no Reino Unido, em REITs aqui no Reino Unido. Mas aonde você vai investir? Porque existem fundos imobiliários que são focados nos imóveis comerciais do Reino Unido, nos imóveis residenciais do Reino Unido. E aí você tem que decidir aonde você vai focar. Não é uma tarefa fácil, tá? Você olhar para as opções de fundos imobiliários que tem aqui, fundos imobiliários que são focados em imóveis em Londres, fundos imobiliários que são focados em imóveis comerciais, em warehouse, e aí você teria que escolher qual fundo você investiria. Não é uma tarefa fácil. E eu não sou uma pessoa que, mesmo trabalhando no mercado financeiro, tem essa capacidade de fazer isso. Não é uma coisa que eu me dedico a fazer, e nem mesmo se eu me dedicasse, não sei se seria uma coisa fácil de fazer. Porque os profissionais que fazem isso, eles precisam de muita competência, mas também precisam de muita sorte quando você faz escolhas ativas dos seus investimentos. Uma maneira de fazer isso é quando você investe no mercado, no setor geral de imóveis do Reino Unido. E existem fundos imobiliários que te dão essa exposição nacional. Você vai investir em praticamente todos os imóveis do Reino Unido de uma vez só. O problema é que muita gente não sabe, mas o investimento imobiliário no Reino Unido nos últimos anos não tem gerado retorno positivo. Eu vou mostrar um gráfico para vocês aqui. O preço médio de uma casa no Reino Unido tem subido praticamente a partir da década de 1970. Se você olhar ali em 1980, uma casa, um preço médio de uma casa aqui no Reino Unido era de cerca de 20 mil libras e hoje o preço médio de uma casa aqui no Reino Unido é de quase 280 mil libras. E se você olhar no gráfico, na maioria dos anos ele subiu. Chegou ali na década de 90 e teve uma queda, mas depois subiu de novo. Chegou ali em 2008, teve uma leve queda e subiu de novo. Mas esse é o valor nominal, ou seja, é o valor da casa. Só que isso não está sendo considerado o ajuste pela inflação. Porque vamos lá, se uma casa custava lá na década de 80 cerca de 23 mil libras, a gente tem que considerar também qual era o poder de compra de 23 mil libras lá na década de 80, porque a gente sabe que o dinheiro ele perde valor com o tempo. Então hoje 23 mil libras vale muito menos do que valia antigamente. Então qual que era o poder de compra de 23 mil libras lá na década de 80? Na década de 80, ter 23 mil libras era a mesma coisa que ter 131 mil libras hoje. Então se você comprou um imóvel lá na década de 80 por 23 mil libras, necessariamente ele tem que estar valendo pelo menos mais do que 131 mil libras hoje, porque o dinheiro ele vale bem menos, então ele tem que ter sido valorizado esse imóvel pelo menos acima da inflação, para você conseguir manter o seu poder de compra. E esse é o grande problema dos imóveis aqui no Reino Unido. Nesse outro gráfico, nós temos os valores dos imóveis ajustados pela inflação. E a gente vê, quando o preço do imóvel está sendo considerado ajustado pela inflação, a gente consegue ver que os imóveis no Reino Unido não têm gerado um retorno acima da inflação. Como você pode ver, aqui na década de 90, os imóveis caíram, tiveram uma queda e só foram se recuperar uma década depois, lá em 2000. Isso quando o preço é ajustado pela inflação. Então o imóvel ele está se valorizando, ele está ficando mais caro, só que ele não está ficando caro o suficiente para você manter o seu poder de compra. Um outro exemplo é aqui, ó, quem comprou um imóvel em 2008, aqui em 2007, aqui no Reino Unido, ainda não recuperou o valor que foi investido até hoje, porque esse imóvel ainda não conseguiu recuperar nem mesmo o valor da inflação. Como assim, Samuel? Explica isso direito. Vou explicar. Em 2007, a média de um imóvel aqui no Reino Unido era de 181 mil libras. Então, se você comprou um imóvel em 2007, na média o preço era 181 mil libras. O problema é que 181 mil libras, para você ter o mesmo poder de compra de 181 mil libras que você tinha lá em 2008, hoje, você precisa de 296 mil libras, porque as coisas ficaram muito mais caras. Então, se você comprou um imóvel lá por 181 mil libras e vender ele hoje por menos de 296 mil libras, você não bateu a inflação. E é isso que tem acontecido aqui no Reino Unido. Porque hoje o preço médio dos imóveis, hoje em 2024, é de cerca de 262 mil libras. Então, lá o imóvel valia 181 e hoje ele vale 262 em média. Só que ele deveria valer bem mais, simplesmente para ter acompanhado a inflação nesse período. E esse gráfico a gente mostra bem isso. Ajustados pela inflação, os imóveis ainda não recuperaram o valor desde 2008. Esse é um problema do mercado imobiliário aqui do Reino Unido. E a gente consegue ver
o resultado disso em um fundo imobiliário dos imóveis aqui do Reino Unido. A gente consegue ver, ó, que a partir ali de 2008 teve quedas nos valores reais, ou seja, o valor do imóvel está subindo, só que não tem acompanhado a inflação, e aí está tendo um resultado negativo de cerca de 20% até hoje. Esse é um fundo imobiliário dos imóveis aqui do Reino Unido. Se você comprou um imóvel de maneira individual, se você teve a oportunidade de comprar, esse imóvel está valendo mais. E esse não é o problema, porque se você olhar, você pagou 180 e ele está valendo 260 ou até mais. Até porque isso a gente está falando da média nacional. E existem regiões que valorizam mais, existem regiões que valorizam menos, existem imóveis que se valorizam mais e imóveis que se valorizam menos. Existem acordos que você faz que você paga muito mais barato e às vezes você consegue vender muito bem. Mas a gente está falando da média nacional. Esse fundo aqui acompanha a média nacional e a gente vê que teve um resultado negativo. Então, investir no mercado imobiliário do Reino Unido nos últimos anos não foi um bom negócio. Por mais que você tenha investido com uma diversificação, que é um lado positivo de você investir em um fundo imobiliário, ou seja, você investiu em vários imóveis de uma vez só, e você não precisava ter o dinheiro todo, você não teve custo com financiamento, por mais que você tenha tido essas vantagens, de maneira geral, o mercado não foi bem e você não teve um resultado positivo. A diversificação, ela é importante, mas mesmo a diversificação em um único país, às vezes não é o suficiente. E aí a gente consegue ver isso quando a gente olha para um fundo imobiliário que, além de ter investido nos imóveis do Reino Unido, também investiu em imóveis dos mercados desenvolvidos da Europa, do Japão, da Austrália e dos Estados Unidos. E aí a gente consegue ver que, ao invés de ter tido um resultado negativo, teve um resultado positivo de cerca de 140% nesse mesmo período, desde lá de 2007. Porque o mercado imobiliário do Reino Unido não foi bem, mas de outros países foi, como por exemplo dos Estados Unidos, como do Japão, como da Austrália. Aqui nesse gráfico, a gente está considerando outros países e não somente o Reino Unido. E você poderia ter investido em fundos imobiliários como esse, onde o seu foco não seria só no Reino Unido, onde o seu foco não seria só em um tipo de país, só em uma região. Então a ideia é, mais uma vez, investir em imóveis. Talvez, se você pega o seu dinheiro e compra um único imóvel, isso pode ser muito arriscado porque você não vai estar diversificando. Você tem a chance de investir em fundos imobiliários, que você vai investir de uma maneira diversificada em vários imóveis do mesmo país, mas você também tem a chance de investir em imóveis de diversos países, e aí você tem uma coisa que é muito importante, que é diversificação, que você não precisa contar com o desempenho de um único setor, de um único país. Mas além disso, além de você, investir em mercados diversificados, ou seja, você não está investindo em um único imóvel, você não está investindo em um único país, você também não tem a necessidade e não tem o porquê de deixar de investir em outros setores da economia e não somente nos setores de imóveis. E esse gráfico aqui mostra o desempenho geral da economia no Reino Unido, ou seja, o mercado imobiliário do Reino Unido não foi muito bem desde 2007. Porém, se a gente considerar todos os setores da economia, e aí aqui a gente pode ver setores financeiros, industriais, setores de consumo, setores imobiliários também, setores de saúde, se a gente considerar todos esses setores juntos, teve um resultado muito positivo, teve um aumento de 144%. Enquanto o setor imobiliário teve um resultado negativo de 20%, se você tivesse investido somente no Reino Unido, mas tivesse diversificado entre vários setores e não somente no setor imobiliário, você teria um resultado positivo. Então a diversificação, ela é importante não somente quando se trata de você investir em vários imóveis, por exemplo, do setor imobiliário, mas a diversificação também é importante quando você investe em vários setores de um país. Mais do que olhar para trás e falar assim, poxa, isso deu certo, então eu vou repetir no futuro, é você entender a lógica disso. Quanto mais diversificado você tá, maior é a chance de você ter um resultado positivo, porque é muito difícil às vezes acertar na mosca o que vai acontecer. Se você aposta só em uma casa, só em um setor, só em uma região, se aquele lugar não foi bem, você não vai ter um resultado positivo. Mas quando você abre as suas oportunidades para vários setores e para várias regiões, a economia, de maneira geral, tende a crescer e você tende a acertar alguma coisa que vai crescer, mesmo que você tenha investido em outras coisas que não foram muito bem. Aqui, nesse gráfico, a gente está vendo a economia geral do Reino Unido. Está incluído o setor imobiliário, mas um setor que não foi tão bem não apaga o que os outros setores fizeram de bem. Assim como nos mercados desenvolvidos,
imobiliários, que inclui também o Reino Unido, o que aconteceu de ruim aqui não fez com que o resultado positivo de quem investiu de maneira geral nos mercados desenvolvidos tivesse sido ruim também, porque você se diversificou, você não apostou em uma coisa só. Se você tivesse investido somente no melhor setor, tudo bem, você teria tido um resultado positivo, mas é muito difícil acertar esse único setor. Vou mostrar mais uma coisa para vocês. Além de você poder investir de maneira diversificada, como por exemplo, em mais de um imóvel do que uma vez, investir em fundo imobiliário em vez do que comprar um imóvel, você começar a investir com pouco dinheiro ao invés de você ter o valor inteiro, você ter a oportunidade de investir em vários países de um setor, como por exemplo, investir no setor imobiliário, mas se diversificando em vários países. Você também tem a oportunidade de investir em vários setores de um único país. Você também tem a possibilidade de investir, por exemplo, em outros países, como por exemplo no S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas. Ou seja, você morando no Reino Unido, você não precisa necessariamente investir no Reino Unido. Você pode investir nas 500 maiores empresas americanas. Essas empresas, elas são multinacionais e elas não têm uma receita exclusivamente vinda dos Estados Unidos. São empresas que estão espalhadas pelo mundo, como Coca-Cola, McDonald's, Apple. São empresas que têm receitas aqui do Reino Unido, do Brasil. Então ela não depende de um único mercado para ir bem ou ir mal. Os produtos delas são vendidos mundialmente e você tem o benefício de investir através, por exemplo, do S&P 500 e não se preocupar se uma região vai ser melhor do que a outra, porque essas receitas são geradas a partir de quase todos os países do mundo. Quando você investe com diversificação, ainda mais quando você não fica preso, por exemplo, a olhar só para o seu país ou olhar só para um setor, a chance de você se dar bem no futuro é muito maior. Como a gente pode ver que o resultado do S&P 500 foi maravilhoso nesses quase últimos 20 anos, desde ali de 2007. Além de você investir no S&P 500, você também tem fundos que você tem a possibilidade de investir nas empresas americanas, nas empresas inglesas, mas também nas japonesas, nas australianas, nas brasileiras, nas indianas, nas chinesas. Existem fundos que você pode investir ao mesmo tempo em todos os países e em todos os setores. E esse é o meu fundo preferido. Quando as pessoas me perguntam se dá para investir em fundo imobiliário, eu falo dá, mas será que vale a pena você focar em um único setor? Quando as pessoas falam assim, Samuel, eu quero comprar uma casa para investir, será que vale a pena você focar todo o seu dinheiro e às vezes ter que fazer um financiamento e pagar juros para focar só em um setor, para focar só em um país, só em uma região? Será que vale a pena você investir em fundo imobiliário, que você vai ter o benefício de investir em vários imóveis, mas se manter em um único setor? Será que vale a pena você investir em vários países através de fundos imobiliários, mas ainda assim se manter concentrado em um único setor? Será que vale a pena investir só nas empresas inglesas, só na economia inglesa, e depender só do que vai acontecer aqui, mesmo que você esteja se diversificando entre vários setores, mas investir só nas empresas daqui, só nos setores daqui? Será que vale a pena investir só no americano? Bom, na minha opinião, quanto mais diversificado você tá, maior é a chance de você ter um resultado positivo no futuro, porque o futuro a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer com o setor imobiliário, com o setor financeiro, do Reino Unido, do Brasil, da China, da Índia ou dos Estados Unidos. Então, quando você investe em fundos amplos, você tem uma exposição global de todos os setores e de todos os países, e isso diminui muito a sua chance de ter um resultado muito negativo e aumenta muito a chance de você ter um resultado positivo, porque seja lá o que for que vai se dar muito bem nos próximos anos, provavelmente você investiu. Essa é a minha preferência, esse é o jeito que eu invisto e esse é o jeito que eu ensino a vocês a investir na minha mentoria. A minha mentoria te ajuda a entender como que você consegue abrir contas especiais de investimentos aqui no Reino Unido para investir de maneira global. Preste atenção. Uma coisa é por onde você investe, é aonde você é residente fiscal e aonde você abre suas contas. Outra coisa é no que você vai estar investindo. Você pode investir em literalmente qualquer coisa. Você pode investir em qualquer empresa de qualquer lugar do mundo. Você pode investir em qualquer setor. Mas uma coisa é por onde você investe. E ter o privilégio de ser residente no Reino Unido te dá a chance de você abrir contas especiais de investimento que você tem isenção fiscal em todo o dinheiro que você ganhar nos seus investimentos. Você também tem o privilégio de receber um bônus quando você investe. Tem uma conta que eu invisto, que é uma SIP, que todo o dinheiro que eu invisto mensalmente, eu ganho 25% de bônus do governo, que ele me dá para me ajudar a investir para minha aposentadoria. Esse é um benefício de investir por aqui. Mas nessa conta, eu não invisto aqui no setor do Reino Unido ou nas empresas do Reino Unido, eu invisto de maneira global em todos os setores do mundo, porque isso me dá o privilégio da diversificação. Você não precisa ter muito dinheiro para começar. Existem aplicativos como a Trade212 que você pode investir a partir de 1 libra por mês. Investir 1 libra por mês não vai te levar a lugar nenhum, mas é uma boa maneira de começar. De repente ali depois você pode começar a aumentar para 10, 15, 20 libras por semana e depois você, quando tiver mais confiança, quando tiver mais confortável financeiramente, pode investir cada vez mais. Pode usar as contas que você ganha um bônus para dar um boost nos seus investimentos. Você não precisa ter muito conhecimento. Você precisa só entender o básico mínimo para você ter consciência e confiança
segurança daquilo que você está fazendo, e é isso que eu ofereço na minha mentoria. Se você quiser saber como funciona, eu ofereço uma consultoria inicial gratuita que você pode acessar clicando aqui na descrição e a gente vai conversar, a gente vai ver quais são os seus objetivos, fazer uma simulação do quanto que você vai conseguir investir por mês e qual vai ser o seu resultado em 10, 15, 20, 30 anos e depois montar uma estratégia de investimento exclusiva para que você comece a aproveitar os benefícios de investir no Reino Unido, mas investir de maneira global, sendo residente aqui no Reino Unido. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like, encaminhe esse vídeo para um amigo e é isso, até a próxima.